Amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Vou falar mais uma vez. Paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Põe de pé, por favor. Deus está aqui. Ah, glória a Deus. Vou pedir retorno, varão. Daquele jeito caprichado. Irmãos, eu quero aqui louvar a Deus pela vida da minha esposa. Está comigo, ela está com muito sono. Andou o dia todo com a nossa radacinha. Acordou de madrugada e eu dormi a noite toda, né? É isso aí, é todo esse trabalho, né? E eu me safei de algumas. Mas então ela está muito cansada, ela está aqui, mas está aqui, né? Ela disse, eu não vou perder, eu quero te ouvir pregar. Irmão, está casada comigo e até hoje toda a agenda está lá me ouvindo. Ou a mensagem é boa ou é tolerância até demais. Amém, irmãos? Amém. Queridos, abra a sua Bíblia em Juízes capítulo 6. Juízes capítulo 6. Aleluia. Ei. Ah. Graças a Deus. Enquanto isso o tecladista coloca um som do céu aí, que nós decola junto. Nós vai junto. Juízes capítulo 6, eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração. Nenhuma palavra é normal. Então tenha certeza que hoje Deus vai pegar a gente do jeito que Ele gosta de pegar. Amém ou não amém, igreja? Amém. Capítulo 6, a partir do versículo 6, capítulo 6, verso 1, está escrito: Então o povo de Israel voltou a pecar contra o Senhor, como antes, e de novo o Senhor permitiu que eles fossem dominados por inimigos. Desta vez o domínio foi dado ao povo de Midian e durou 7 anos. Os midianitas foram tão cruéis que os israelitas tiveram de abrir covas e cavernas e construir fortificações nas montanhas para proteger as colheitas. Isso porque, depois de cada sementeira feita pelos israelitas, vinham um bando de Midian, de Amaleque e de outros povos vizinhos. No caso aqui eram os orientais ou ocidentais, também estavam juntos. E como o texto diz, acompanhavam nos territórios de Israel e consumiam os produtos da terra até perto de Gaza. E quando iam embora, não deixavam provisão nenhuma, nem mesmo ovelha, bois, animais de carga, pois estes bandos atacavam como nuvens de gafanhotos. Vinham em multidão tão grande que não dava para contar, nem os homens, nem os camelos, e devastavam tudo. Assim, os midianitas deixaram o povo de Israel na maior miséria e fraqueza. Então os israelitas clamaram ao Senhor por socorro, pedindo Israel socorro ao Senhor. E ele respondeu por meio de um profeta. Agora escute essa parte. Assim diz o Senhor Deus de Israel: fui eu quem liberei vocês da escravidão do Egito. Fui eu quem trouxe vocês para estas terras. Livrei vocês não só do Egito, mas de todos os povos que oprimiam vocês. Expulsei todos estes povos e dei a vocês as terras deles. Então eu disse: eu, o Senhor, o Deus de vocês. Não sirvam a outros deuses os amorreus que estão ao redor de vocês. Mas vocês não deram ouvidos. Contudo, um dia o anjo do Senhor veio e sentou debaixo do carvalho da fazenda de Joás, da família de Abisra, em Ofra. Amém. Se você não entendeu nada do que eu li, então você vai só prestar atenção na mensagem. Pode sentar-se, irmãos. Queridos irmãos, hoje eu quero falar sobre um assunto que, quando Deus me deu esta mensagem, eu era o pentecostal dentro do meu escritório, glorificando a Deus pela magnífica mensagem que Ele me confiou. E a mensagem, ela é de Deus. Então eu preciso que você olhe para o teu vizinho e repita o tema da mensagem de hoje, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar com ele de uma forma extraordinária. Olha para essa pessoa com todo carinho e diga para ela: o elemento surpresa.
Diga mais forte: o elemento surpresa. Hoje eu quero falar sobre o elemento surpresa de Deus. E no caso, o elemento surpresa é você. E eu quero mostrar a você todas as características de um elemento surpresa. Por que um elemento surpresa? Elemento surpresa é a nomenclatura que damos a algo que Deus quer usar para surpreender ou confundir o nosso inimigo. Então Deus quer sim nos usar para confundir o nosso inimigo. E para isso, você vai ter que encontrar-se com as características que Deus vai falar para você essa noite. Você promete dar atenção para Deus hoje? Amém ou não amém? Então os pentecostais que estão vivos aqui, dá um glória a Deus para eu entender que vocês vão ficar comigo até o final. Preste muita atenção no que eu quero dar a vocês como um recado da parte de Deus. Primeiro ponto, nós lemos o livro de Juízes. O livro de Juízes é um livro, para quem já leu, para quem teve intimidade com esse livro, é um livro que parece cinema, parece até questões de Hollywood. Você acaba lendo o livro de Juízes e acaba se deparando com acontecimentos extraordinários, até fora do comum. Tipos de assassinato, poder dado a alguém, pessoas com poderes sobrenaturais. E você acaba vendo que aqui parece mais um filme. Eu acredito que se alguém tivesse a brilhante ideia de escrever um roteiro de filme de algum capítulo do livro de Juízes, seria um sucesso. E alguns já fizeram isso, como é o caso de Sansão. Alguns já produziram um filme de Sansão, porque é extraordinário. O livro de Juízes, embora parece ser um livro produzido em Hollywood, de tão extraordinário que é um livro de muitas oscilações. Tudo que está aqui é real e não é fictício. O livro de Juízes possui muitas oscilações. Oscilações estas por motivos muito óbvios no texto. Porque o livro de Juízes inteiro é caracterizado por 2 únicos versículos. 2 versículos apenas. O primeiro diz: o povo voltou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui nós estamos falando de pecado, e não é qualquer pecado. Estamos falando aqui de idolatria, envolvimento com ídolos. Paulo escreveu, falando sobre ídolos, Paulo disse que quem se envolve com ídolos, se envolve diretamente com demônios, porque há demônios por detrás de cada ídolo. O ciúme de Deus quanto a envolvimento com ídolos é porque os homens estão se relacionando com demônios, mesmo não percebendo que são demônios. Mas esse relacionamento direto com demônios é uma traição mortal a Deus. E por isso o ciúme de Deus quanto à idolatria. Ele abomina a idolatria. E o modo como Deus fala sobre idolatria, Ele nos dá esta ideia de ciúme mesmo. Se você ler do capítulo 20, a partir do verso 4 e 5, Ele dá esta ideia enquanto fala: não adorarás, não servirás, não construirás. Ele vai mostrando e demonstrando ciúme. Inclusive revela as consequências do envolvimento com a idolatria. Aqui no livro de Juízes todo há um envolvimento com a idolatria sempre. Aqui eu falo que é o livro das oscilações, porque o povo em um momento se endireita por causa da presença de uma liderança. E aqui está a importância de uma liderança, do porquê ter um líder que não só aconselhe, mas que conduza, que leve o povo à consciência do que precisa fazer e de quem precisa ser. Este é o primeiro problema. O povo voltava a fazer o que era mal. O povo se endireitava com Deus a partir de uma liderança. Na morte dessa liderança, eles faziam novamente aquilo que parecia bem aos seus olhos. E fazer bem aquilo que parecia aos seus olhos nada mais é do que um envolvimento direto com a idolatria. Eles faziam o que bem queriam. Era aquele negócio: eu sou livre, mas é uma liberdade suposta. E isso lhes trazia uma consequência terrível. Segundo problema que nós encontramos em todo o livro: faltava uma liderança. Pela falta da liderança, faltava alinhamento do coração do povo. Quando falta líder, falta alinhamento, porque são líderes que fazem alinhamentos no povo.
Quando faltava aos líderes, faltava a consciência do povo. E o povo não tinha consciência e fazia novamente o que era mal aos olhos do Senhor. Aqui no capítulo 6 é mais um texto dos problemas. O livro dos Juízes é um livro que mostra, o próprio livro, o próprio nome já revela o que ele quer trazer. É a presença de juízes no meio do povo. Juízes que vinham para julgar e conduzir o povo ao temor a Deus. Não havia monarquia, não havia rei ainda em Israel. Não havia um poder, um trono, para que alguém se assente e lidere o povo a partir de uma coroa. Isso não havia. Isso aconteceu após esse tempo dos juízes, quando o povo pediu um rei. O que governa aqui é uma teocracia. É um estilo de governo teocrático. Deus governando, usando pessoas para liderar. Na morte de Josué, vieram cerca de 14 líderes que compõem todo o livro de Juízes, que lideram o povo ao temor ao Senhor, antes que eles peçam um rei. Nós temos a presença de 14. Eu poderia citar o nome dos 14, mas não vou perder meu tempo aqui nesse momento, porque o que eu vou trazer é muito mais importante. O capítulo 6 é mais um capítulo de crise. Olha para cá e você vai entender. O capítulo 6 é mais um capítulo de crise. A única diferença do capítulo 6 para os demais capítulos que falam sobre a crise que o próprio Deus envia para Israel, para trazer-lhes de volta para o temor. E aqui eu preciso ressaltar algo importante: nem toda crise é algo provocado por pessoas ou provocado por demônios. Nem toda crise é provocada por demônios ou por pessoas. Há crises que é o próprio Deus quem tem arquitetado para trazer o povo ou você para o temor. Há portas que é Deus quem fecha, há pessoas que é Deus quem arranca, há coisas que é Deus quem quebra, há sonhos que é Deus quem frustra, porque quando Ele percebe que aquilo que você tem em mãos está tirando você dele, seu ciúme é tão grande, porque Ele entende que isso se tornou um ídolo na tua vida. E por esse motivo a crise vem. A crise não vem para destruir, a crise vem para te trazer de volta. E não é de volta para o altar. Altar é consequência. O que Deus realmente quer é trazer de volta a consciência. Deus quer te devolver a consciência. E se você tiver a consciência, você volta a construir altar, você volta a pertencer a Deus, você volta ao que realmente importa. A gente está tentando, pastora, esse foi o maior erro das lideranças antigas, não todos, mas alguns no Brasil, que tentavam impor algumas coisas do povo, impor algumas regras, para que eles ficassem presos ao altar. E o que o Evangelho nos apresenta? O Evangelho nada mais é do que uma boa notícia. Que boa notícia é esta? Redenção. Que redenção é esta? É Deus devolvendo o homem a consciência, não a obrigatoriedade da lei, mas a consciência do porquê faço, do porquê devo. Quando o Senhor nos devolve a consciência, consequência dela é construir altar voluntariamente, obedecer a Deus, porque entendi o benefício disso. Entendi que a vida se baseia em obedecer a Deus, não porque Ele está mandando, mas porque a minha vida depende de quem Ele é, para que a minha vida continue sendo o que ela é. Alguém está entendendo o que eu estou falando? E por isso que crises são pedagógicas, crises ensinam, crises são aios, crises são professores que ensinam você a reconhecer a Deus como um manual da vida e como a própria fonte da vida. E nele se origina tudo que chamamos de vida, e nele também se origina o ensino de como se viver. É Deus trazendo o povo de volta à consciência. Eu preciso que você me ajude a pregar, olhando para alguém e diga para ela: se você entender que as crises são pedagógicas, é Deus lhe trazendo de volta à consciência, você não entenderá a
crise como crise, mas como uma bonança. Olha para alguém, por favor, e diga: crise é bonança. Já dizia um pensador: crise só é crise dependendo do ponto de vista de alguém. Sim, porque crise é relativa. Como assim relativa? Crise é crise. Eu sei que crise é crise, mas dependendo de um construído e de um não construído, a crise muda o conceito. Eu posso entender a crise como crise quando não sou construído para vencer. Só que Deus nos constrói não para resolver problemas apenas, mas para caçar problemas para resolver. O sábio se torna sábio quando ele procura os problemas para resolver. E é assim que Deus abre o nosso entendimento, quando nos devolve a consciência. Ele nos dá uma consciência tão perfeita, ao ponto de olhar para o que está quebrado e ver uma oportunidade nisso, a ver uma porta fechada e ver uma oportunidade nisso, em ver algo destruído e ver uma oportunidade nisso. E todo mundo tem olhos para olhar e boca para opinar: isso não dá certo, isso não funciona, para que gastar energia, para que suar tanto com essa pessoa, para que se esforçar tanto para esse negócio, não tem o porquê você continuar, já deu índices de que não vai funcionar. Você fica com seus índices, sua matemática, sua calculadora e o que você acha que funciona. Deus me construiu e me fez entender que crise é porta de oportunidade para entrar e resolver. Eu preciso que você olhe para alguém e diga: a crise é uma porta de oportunidade para você. Eu vou repetir de novo e diga: a crise é uma porta de oportunidade para você. Pastora Bruna sabe o que eu estou conseguindo ver? Que até o final do ano os reclamões vão sair daqui e vão sepultá-los em casa, e até o final do ano vai ter problema resolvido para a glória de Deus, porque Deus construiu você. Quem tem mãos para levantar e boca para abrir e dar um glória a Deus bem forte para Ele? Muita atenção. O capítulo 6 é um capítulo de crise. Se o capítulo 6 é um capítulo de crise, agora temos que caracterizar essa crise. E como seria ela? Esta foi a maior crise no que tange a miséria. Todas as outras crises não tiveram tanta miséria quanto o capítulo 6. Olha como era, como eles voltaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor e a se envolver com a idolatria. Está escrito que o Senhor então fez com que um exército se unisse com outro exército para pegar tudo o que eles tinham. Exemplo, a Bíblia diz que Midian veio contra, fala comigo, Midian. A palavra Midian no hebraico significa contenda. Eu vou dizer mais uma vez: Midian significa contenda. E esse era o povo que liderou a crise aos hebreus. Midian, que significa contenda. E aqui está a melhor parte. Quem enviou a contenda foi Jeová. Jeová trouxe a contenda. Midian chega, e o problema de contendeiro é que ele tem equipe para contender com ele. Todo contendeiro anda em bando, não anda sozinho. Contendeiro gosta de, não plateia, eles até gostam de plateia, mas eles preferem ter uma voz que respalde o que eles fazem. Então todo contendeiro anda com gente semelhante a ele, mas o contendeiro sempre lidera. Então Midian lidera um grupo. Já era um exército, agora eles pegam outro exército, amalequitas, arqui-inimigos de Israel. Depois, com os amalequitas, eles se unem com os orientais, unindo com outros orientais. Agora estão juntos, de mãos dadas. Eles fazem uma reunião, movidos pelo Senhor. Olha para cá para você não perder a palavra e ver se não trava o culto, ok? Eles fazem uma reunião, sentam na mesa redonda e eles falam o seguinte: nós iremos contra os hebreus. Para que nós iremos contra os hebreus? Devo preparar espada, lança, arco e flecha? Não, até porte isso para causar um certo medo, um espanto, um respeito, um temor, mas a gente não vai matar ninguém. Nós não queremos provocar uma guerra entre nós e os hebreus. Nós não queremos derramamento de sangue. Ué, então para que você quer uma aliança com a gente?
eu só quero uma aliança com vocês, porque eles estão plantando nesse exato momento, e durante todo o ano eles vão plantar. Eles plantarão em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho e assim sucessivamente. Eles plantarão. No final, quando chegar a época, o tempo da colheita, nós iremos pegar toda a colheita. Então eles vão trabalhar e não terão a satisfação de pegar do fruto, pegar a consequência de todo o trabalho durante o ano. Nós queremos deixá-los sem alimento. Isso aconteceu. Plantaram e depois, na hora de colher, foram saqueados. De novo fizeram, plantaram e na hora da colheita vieram e roubaram. Mas na terceira tentativa, as pessoas ainda possuem uma expectativa de que alguma coisa pode dar certo. Vai que eu plante dessa vez e eu consiga colher. Aí lá vai eles, plantar e na hora de colher, saqueados novamente. Tem gente que já está perdendo a esperança, mas não está entendendo o que Deus está ensinando. Porque quando Deus é aquele que é responsável em tirar coisas de nossa mão, quanto mais tempo demora para a gente entender, mais a gente será saqueado. E a gente vai culpar o diabo. A gente vai vir no culto de libertação, vai falar para Deus abrir a porta, vai pedir para o profeta orar para Deus escancarar as coisas, quando na verdade Deus não quer escancarar nada. Ele quer que você aprenda de uma vez. É Deus te dando um recado. Tem gente que é ruim demais. Como assim ruim demais, pastor? É gente que Deus está falando e ela não está ouvindo. Ela acha que precisa ouvir uma voz tão estridente quanto a minha, uma voz alta que grita. Só que nem sempre Deus fala por meio de voz. Deus fala por meio de símbolos, situações, quebra, falência. Deus fala com porta fechada, com porta aberta. É assim. Eu preciso te dar um recado e você não tem ouvidos para ouvir. Quando alguém tem ouvidos para escutar, ela quer ouvir palavras. Mas quando alguém tem ouvidos espirituais para ouvir, ela ouve situações. E Deus está falando através de situações. Tem porta que Deus fechou, é porque você não está escutando Deus falar. Volta para mim, vem para o meu altar, dependa de mim. Seu crescimento não é pela sua força, sua produção não é pela sua habilidade. Sim, eu te confiei habilidade, eu te confiei competência, mas se você cresce, é porque o meu orvalho cai sobre a sua terra todo dia, e eu só quero que você reconheça isso. Como eles estavam se decepcionando e não entenderam o que Deus estava falando, mais uma vez, saqueados, pouco mais de retorno para mim, saqueados, isso durou 7 anos, olha para mim e diga 7 anos, não diga forte, fala 7 anos, plantando e não colhendo, vamos de novo, fala comigo, 7 anos, plantando e não colhendo, 7 anos é muito tempo, não é? Vamos de novo, olha para cá. Então deixa eu aplicar de uma vez. Quanto tempo levaria a Deus para te convencer da verdade que Ele está apresentando? Para Israel foram 7 anos. Quanto tempo para você perceber que Deus está falando e quer você de volta? Deixa eu mudar a explicação. Quanto tempo a crise precisa durar para você entender que Deus está falando? Quanto tempo? Tem gente que leva 1 minuto, tem gente que leva 1 mês, tem gente que leva 10 anos. O problema são os 10 anos, porque à medida em que você desobedece, seu propósito fica atrasado. E o problema não é estar no lugar certo, o problema é estar no lugar certo, mas no atraso. Então eu deveria chegar no meu destino e propósito em 5 anos, mas eu estou atrasado 10 anos. E Deus está querendo acelerar, só que Ele não pode acelerar sem tua cooperação. Você quer que Deus faça mágica, e Ele não faz mágica. Eu fico repetindo isso, Deus não faz mágica.
ele trabalha com processos, e ele gosta de cumprir o processo, e em fazer alguma coisa, ele precisa da sua cooperação. Então quer dizer que Deus está fazendo, e você não está cooperando, e você está atrasando Deus. Veja, está escrito que Israel deveria ficar, segundo o que está em Gênesis capítulo 20, capítulo 21, está escrito que Israel deveria ficar no Egito 400 anos. Quantos anos? Quantos anos? 400 anos. Mas segundo o que está no livro do Êxodo, eles ficaram 430. Quem mentiu? Deus errou? Deus não calculou certo? Deus não erra cálculo. Aliás, nem trabalha com cálculo, porque Deus não só prevê futuros, Ele já está no futuro. Ele sabe o que deveria acontecer em 400 anos. O problema é a desobediência de Israel, que atrasa o que Deus quer fazer. É Deus querendo fazer, mas o povo não cooperando. É Deus querendo realizar e o povo não cooperando. É Deus querendo abrir a sua porta e você não cooperando. Pastor, como eu deveria cooperar? Que tipo de pergunta é essa que você faz? Deveria estar obedecendo, deveria estar orando, deveria estar com o altar construído, deveria estar preparado, pronto para obedecer, mas não, protela. E protela como? Voltando, dizendo que não tem força para abandonar o pecado, dizendo que não tem motivação certa, afasta a igreja, diz que a liderança é o erro, diz que o A, o B não me dá apoio, e eu fico arrumando desculpa aqui, desculpa ali, eu vou culpando, responsabilizando os outros, e enquanto isso, o outro não é prejudicado. Eu continuo andando, eu vou chegar onde eu devo chegar. O problema é as pessoas que dão desculpas e vivem atrasadas e querem colocar responsabilidades nos outros do porquê é atrasada. Você é atrasada não é por causa de A, de B e de C, é atrasada porque Deus está falando e você não está entendendo. Deus está falando e você não está entendendo. Pegue na mão de alguém do teu lado agora, vai, pelo amor de Deus, e pega na mão dela, chacoalha a mão dessa pessoa e diga: se você entender o que Deus está falando contigo, a sua vida vai ser acelerada. Deus vai colocar azeite no teu pé e você vai chegar mais rápido que qualquer outra pessoa. Tem crente vivo para dar glória a Deus aqui? Eu preciso entender quando Deus está falando. Será que vai dar para terminar essa mensagem? Acho que não. Vamos lá, preste muita atenção. Capítulo 6. O povo volta a fazer o que é mal. Dura 7 anos. Fala comigo, 7 anos. Você está vivo, irmão? Eu estou pronto a pregar. Se tem alguém para ouvir, eu vou pregar. Presta atenção. O povo, depois de 7 anos, pastora Bruna, se conscientizou. Meu amor, depois de 7 anos, o povo se volta para Deus e clama. Eu vou repetir mais uma vez. O povo se volta para Deus e clama. Quando eles clamaram, aí Deus se voltou. Opa, eles entenderam, ouviram minha voz, entenderam que a situação não é situação, entenderam que a situação é a minha voz. E agora que me escutaram, vou levantar o meu profeta. Opa, de novo. Agora que eles me ouviram, vou levantar o meu profeta. No meio da congregação, eles estão reunidos. Deus, nós entendemos a tua voz, conseguimos compreender que essa situação não é normal. Não é possível que a gente durante 7 anos planta e é roubado, planta e é roubado, planta e é roubado. O Senhor tem algum propósito com isso? Nós não sabemos. Por isso nós clamamos e rogamos a tua presença, fale conosco. Quando eles terminam de orar, um profeta se levanta. Assim diz o Senhor: eu sou o Deus que fiz vocês subirem da terra do Egito, arranquei vocês da escravidão com mão forte. Eu mesmo sou aquele que pelejei as vossas guerras e não deixei os inimigos prevalecerem sobre vocês. Eu sou o Senhor. E muita gente ouve isso e não
sabe o que de fato Deus está fazendo ao levantar um profeta para falar de coisas passadas, porque Ele não está falando de futuro nenhum. A gente gosta quando Deus fala do amanhã, não é assim? Deus vem, pega a gente numa terça, numa quinta, num domingo, algum profeta se levanta e diz: você vai alcançar, a porta vai abrir, você vai casar, eu vejo você de véu grinalda, eu vejo você nos Estados Unidos, eu vejo uma bandeira sobre a tua cabeça, eu estou vendo tudo isso. Qual é o problema? A gente adora ouvir sobre o futuro, mas nem sempre Deus quer falar do futuro, porque tem certas pessoas que anseiam pelo futuro, tendo um passado mal resolvido, passados não construídos, e gente que não resolve o passado não está habilitada para viver futuro nenhum. Não há futuro de glória para quem não aprendeu a administrar passado. Não há futuro de bênção sem que haja um passado para ser resolvido. Resolva. O que Deus está fazendo? Ele fala de coisas passadas para dizer o seguinte: o que vocês vão viver é muita glória, mas ninguém sem memória pode viver um futuro de glória. Vou repetir de novo: ninguém sem memória pode viver um futuro de glória. O que Deus está fazendo? Quem não valoriza o que Deus fez ontem e por isso está desviando hoje, quem não valoriza o que Deus realizou na minha história ontem e por isso está se desviando hoje, não merece glória para o amanhã. É Deus dizendo: lembra do Egito? Fui eu que tirei. Lembra dos carros de Faraó na perseguição? Eu te livrei. Lembra do Mar Vermelho? Eu abri. Lembra das águas amargas de Mara? Fui eu que transformei em potável. Lembra da sede no deserto? Eu fiz a pedra andar com vocês e dar água para beber. Lembra do sol escaldante? Eu coloquei a nuvem e soprei a brisa. Lembra daquela noite fria, a 0 graus abaixo? Você lembra daquela coluna de fogo? Era eu. É eu dizendo a vocês: não perca a memória. Gente com amnésia não tem futuro para viver. É Deus dizendo: lembra da merenda sem comida, lembra da mesa só com a maçã, lembra do ovo e não tinha carne vermelha, lembra quando não tinha o que você tem hoje. Você está desviando porque tem falta de memória. Você está correndo de Deus porque tem falta de memória. É Deus dizendo hoje: volta para as suas raízes e lembre do que eu já fiz e pare de fazer graça. Eu continuo sendo o mesmo Deus. Qual é o problema dos crentes? O problema dos crentes é memória. Não tem. Não tem. Deus livrou do acidente, tirou do coma, livrou da morte naquele assalto. A bala não saiu do gatilho, o carro tinha todos os fatores para poder capotar, não capotou. Amanhã vou sair. Vai sair por quê? Vai sair por quê? É que o irmão não vem em casa, vai te lascar para lá. Você tem muita experiência, tem muito testemunho para ficar saindo de Deus só porque alguém não olhou para a tua cara do jeito que você esperava. Você está construindo expectativa demais nos outros, quando você tem uma série de testemunhos que já deveriam ter convertido o seu coração para ter expectativa somente naquele que te criou. É muito conteúdo recebido no passado para pouca memória no presente, e quem tem pouca memória no presente não pode viver futuro nenhum. Então Deus manda eu entregar. Volta a se lembrar de quem sou eu na tua vida. Calache, comantarache, calabraçapatoque. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Pega na mão de um fio desencapado aí, vai. Pega na mão dele e deixa ele dar choque. E diga para esse crente: volta a ter memória. Se é para dar glória, esse horário da noite, ter glória pelas memórias. Você está dando pouco glória para tanto testemunho vivido. Você está dando pouco aleluia para tanta bagagem adquirida. Então faça jus ao que Deus deu na tua vida e rasga os céus agora só com o teu grito de glória.
Eu quero te dar 10 segundos para dar glória, de uma forma que você ainda não deu. 10 segundos, vai. Aqui da minha esquerda, vem. E não é pelo pregador, é pelas memórias. É memória do livramento, é memória da provisão, é memória da graça, é memória da unção, é memória do dia do batismo com o Espírito Santo. É esta memória, vai. Então se lembre e dá glória. Olha para cá, por favor. Escuta aí que eu nem comecei, né? É sério, não comecei não. Isso não é eufemismo, é verdade, não comecei. Escuta aí. O povo restaurou a memória. Só tem um problema, pastora. Tiveram memória, mas ainda não tiveram coragem de mudar o estilo de vida. Durante 7 anos, eles adotaram a defensiva. E a defensiva deles era fugir de suas casas e habitar em lugares inabitáveis, só para fugir da realidade. Olha para cá. Eles estão construindo suas casas em lugares que não deveria haver casas, só para fugir da realidade. E dura coisa é para um povo que tem uma história de milagres, com o Deus que rompe com todos os limites da realidade, agora fugindo da realidade. Nenhuma realidade deveria te assustar, se você conhece o Deus que está sobre a realidade. Nenhum cenário de caos deveria desestabilizar você, se você conhece o Deus que está sobre a impossibilidade. É muito simples responder essa questão. Por que Jesus dorme no meio da tempestade e os discípulos não? Porque ele sabe, a minha autoridade e a vontade do meu Pai está sobre esta tempestade. Se é para eu cumprir o propósito, não é este problema, esse vento ou essa chuva que vai me afogar aqui. Eu não vou morrer antes da hora. Porque Pedro consegue dormir em Atos 12 tranquilamente, mesmo sabendo que no dia seguinte pela manhã, em praça pública, seria assassinado. Ele consegue dormir porque o Deus dele está acima da realidade. A realidade é destruição, falência e morte, mas o que Deus não disse não vai acontecer, pois a última palavra ainda está nele. Com isso, eu aplico a seguinte coisa: o povo foi para 2 lugares. Quantos lugares? Quantos lugares? Primeiro, uma metade foi para a cova. Eles cavaram covas, entraram dentro das covas e fizeram ali a sua casa. Filhos, esposa, todos dentro da cova. E uma outra metade fez da sua moradia cavernas nas montanhas. Aqui existem 2 realidades para a gente. Primeira, há uma classe de pessoas no meio da crise que preferiu fazer sua morada em covas. E aqui existem algumas anomalias ou coisas estranhas no texto, porque bem sabemos que covas não é lugar de vivos. Eu vou repetir, e não finja que não ouviu. Covas não é lugar de vivos. A gente sabe que na cova se coloca mortos. O que são mortos? Acabou o propósito, acabou a chance, não vai lutar, não vai reagir, então vai para a cova. Não há resistência ali mais. Ali ele está na cova. O problema é a estranheza. Tem gente viva dentro de cova. E isso é estranho. Como assim, pastor? Gente que sabe que está viva, mas quer se comportar como morta, apenas para não reagir, porque não acredita que seja capaz de ir contra a realidade. Então o Senhor virá com o conselho: reaja. E ela vai dizer: não dá.
não consigo, não tenho recurso, não tenho apoio, você não vai fazer nada, eu não vou fazer nada. Você vai fazer o quê? Eu vou sentar. E o que mais? Eu só vou sentar, não farei mais nada. Vai reagir pela sua família? Não vou reagir. Reage pelo seu casamento? Não vou reagir. Reaja pelo seu ministério? Não vou reagir. Reaja pelo seu negócio? Não vou reagir. Então o que está acontecendo? Eu só vou ficar aqui. Eu sei que aqui meu inimigo não está vendo. E sabe qual é o problema, pastora Sharon? As pessoas que se colocam na cova, elas estão com a ideia de que estão se escondendo, partindo do pressuposto de que são inteligentes. Tem gente que se esconde da realidade, meu Deus, porque acha que são inteligentes. O meu inimigo não me vê aqui, o meu adversário não me encontra aqui, os inimigos não sabem que eu estou aqui dentro, e isso para eles é inteligência. Ser covarde agora é ser inteligente, ser medroso agora é ser inteligente. Parece que é esperto, né? Pela sua família, não se esconder, parece que colocar a pedra em cima dos teus problemas, ao invés de resolver, é inteligência. Inteligência é coisa nenhuma, isso é pura ignorância. Deus não vai agir por pessoas que não sabem reagir. Deus só vai se levantar por pessoas que entendem que inteligência é encarar de frente aquilo que me amedronta. Isso é inteligência. Eu dei um seminário de batalha espiritual esses dias, e no meio do povo, eu perguntei, quem aqui é tímido? Aí uma irmã levantou a mão, e eu perguntei, há quanto tempo a irmã é tímida? Desde que eu me conheço por gente. E eu perguntei, tu nunca confrontou a sua timidez? Ela disse, não. Eu não gosto de falar em público, não vou falar em público. Eu não gosto de me meter em coisa, não vou me meter, acabou. Para eles isso é inteligência. Esqueceram de ler a Bíblia. Tímidos não herdam o reino. Vou repetir. Tímidos não herdam o reino de Deus. Ah, peraí, pastor, cada um na sua realidade. Eu acho que tem um outro contexto. Podemos explicar de outra forma. Não tem outra forma. Se você é tímido para qualquer coisa na vida, quem dirá para apresentar Jesus com a sua vida ou com suas palavras? Se você é tímido para falar em público, quem dirá para se posicionar quando Deus exigir de você um posicionamento? Tímidos não herdam o reino de Deus, porque colocam a si mesmos à frente da vontade do Pai. Temos que parar de romantizar o que não é romântico. Não é romântico ser tímido. Está ficando bravo, pastor? Você acha que não? Não é romântico ser tímido. Não é romântico ser depressivo. Não é romântico desistir. Não é romântico ser medroso. Então cria vergonha na cara, pelo amor de Deus, e se levanta. Ah, irmão, você deveria ser mais gentil comigo. Eu já fui por tempo suficiente, e Deus também já foi. Agora já deu. Se levanta, porque Deus tem pressa em realizar na tua vida o que Ele tem de realizar. Agora escute aqui. Escuta aqui, meu Deus do céu. A outra metade era aqueles que vão. Jesus amado, essa revelação aqui. A outra metade é a metade que vai habitar em caverna. Vai para onde? Quem quer ir embora? Quem quer ir embora? Então escuta, a outra metade é quem vai para a caverna. E tem gente que acha que caverna é lugar de gente que, bom, tem medo de pessoas. Quando Elias foi para a caverna, não foi por medo de Jezabel. Quem diz isso está equivocado. Elias era corajoso até demais. Ele acaba de enfrentar 850 profetas, vence os 850 e ainda manda matar. Tu acha que um profeta com tamanha autoridade assim e poder sobre o povo teria medo de uma mulher manipuladora? Ô irmão, você não conhece o profeta.
O profeta só foi para a caverna porque está instabilizado emocionalmente. Ele acha que está trabalhando e o seu trabalho não tem efeito, e que ele está fazendo tudo sozinho. Isso é frustração. Gente que vai para a caverna é porque está frustrado. É gente que está plantando há 7 anos e há 7 anos é saqueado. E o problema dessa gente é que eles ficam frustrados e decidem não se levantar, porque eles já vão pressupondo que amanhã será como hoje. E se hoje eu fui roubado, amanhã também serei. E se hoje eu fui trocado, amanhã também serei. Eu não faço mais amizade porque quem eu tinha me traiu. Eu não vou me relacionar porque os meus relacionamentos nunca deram certo. Eu não vou investir porque meus investimentos não funcionam. E se não deu certo hoje, não vai dar certo amanhã. Eu não vou abrir empresa porque a minha quebrou. E se quebrou hoje, quem dirá que não possa quebrar amanhã? Gente que vai para a caverna. Assim diz o Senhor: se a sua memória voltou, sai da caverna e tenta de novo. Sai da caverna e tenta de novo. Eu vou repetir pela 3ª vez. Se você já tem memória do que Deus fez, volta para o mesmo lugar, porque a mão de Deus será contigo para produzir de novo. Tá forte, né? Tá forte ou não? Pedro pescou a noite toda, é profissional. Não pescou, como é que é? Não pescou nada. De manhã lavando rede. Isso aqui é inteligência. Aí vem Jesus. Seguinte, ô moço, tudo bem com você? Tudo bem. O que você está fazendo? Lavando rede. Não tem peixe, o mar não dá, os peixes fugiram de mim. Volta de novo. Como assim volta de novo? Eu sou profissional. E eu sei que de dia não tem peixe não. Se de noite não teve, quem dirá de dia? Volta de novo. A questão não é o que a tua capacidade diz, ou o que o teu profissionalismo avalia. A questão é quem está te dando a ordem. Porque a nossa matemática calcula com base na lógica e na nossa realidade. A nossa mentalidade se encaixa somente naquilo que faz sentido. E quem disse que a ordem que Deus nos dá precisa fazer sentido? Não, vou repetir de novo. Quem disse que a ordem que Deus nos dá precisa fazer sentido? Aliás, na maioria das vezes não fará sentido nenhum. Ele vai dizer: beba água onde não tem. Ele vai dizer: enriqueça onde é deserto. Ele vai dizer: vai, abre a porta quando não tem porta e nem parede. É isso mesmo. Deus não precisa da realidade para poder respaldar o seu feito. Deus, ele só dá ordem e diz: volta, porque eu estou sobre a sua realidade. Quem dá glória aí? Quando todos estavam escondidos. Como é que é? Quando todos estavam o quê? Escondidos. Deus decidiu descer, Paula. Isso aqui é demais, tá, pastora? Deus decidiu descer. E isso não acontece com frequência na Bíblia. No Velho Testamento, não. Deus desceu por algumas situações. Gênesis 11, Deus desceu porque Nimrod conseguiu unir várias pessoas na mesma linguagem e pensamento para construir uma torre. E Deus desceu para admirar a unidade. Em Gênesis 18, Deus desceu para conversar com seu melhor amigo. Em Êxodo 3, Deus desceu por causa do clamor de Israel. E mais uma vez, Deus resolveu descer. A pergunta que não quer calar: se Deus desceu, qual era o evento especial que ele encontrou que seja digno da sua presença? Você não está entendendo o que esse pregador está falando. Deus não desce sempre. Deus só desce em ocasiões especiais. Não são ocasiões que ele provoca. É uma ocasião especial que alguém provocou aqui. Você não pegou. Deus não vai descer, mas dependendo de quem seja que está provocando, ele vai descer.
Quem? E por que ele desce, pastora? Ele desce debaixo de um carvalho, dentro de um quintal. Quem é que estava no quintal? Um homem chamado Gideão. Fala comigo, Gideão. Você não está entendendo, fala de novo, Gideão. Ele desceu. E aí você vai me dizer, pastor, ele desceu para falar com Gideão porque tinha um propósito, porque tinha um projeto. E a gente vai dando explicações para as coisas, sem focar ou fixar nas questões detalhadas do texto, dos motivos pelo qual Deus desceu para falar com Gideão. Deus só desceu para falar com Gideão por 3 motivos. Quantos motivos? Primeiro motivo, Gideão estava fazendo o que ninguém mais estava fazendo, porque não tinham motivações necessárias para continuar fazendo o que faziam. Eu vou repetir. Ficou difícil, né? De novo, crente, você está dormindo. Escuta, Deus desceu para encontrar Gideão, porque Gideão está fazendo algo que ninguém mais faz, porque tem motivos para não voltar a fazer. Pegou? Ele está trabalhando em algo que ninguém mais trabalha, porque todos têm motivos para não trabalhar. Deus desceu por isso, e é o primeiro motivo. Ele está fazendo o que ninguém está fazendo, porque todos têm motivos para não continuar fazendo. É Deus dizendo, todos têm motivo e ele também, e mesmo assim ele está fazendo. Gostei. Todos têm desculpa, e algumas desculpas são esfarrapadas, outras são respaldadas por situações que justificam a parada. Mas tem gente que é mais ousada que a aflição, tem gente que é mais ousada e inteligente que a luta. A luta vem e dá motivo para todo mundo parar, e ele continua fazendo, não porque a luta pode dar algum resultado, ou alguma coisa pode se desenrolar, é porque ele acredita que se continuar fazendo, alguém vai ser salvo, porque tem alguém dependendo dele, independente de toda a realidade que eu vivo e que me desafia a parar. O que eu estou fazendo não é só relevante para mim. Eu tenho casa para manter, tenho filho para educar, tenho esposa para amar, e se eu parar como todo mundo, o que será da minha vida? Então eu prefiro deixar as desculpas de lado e continuar fazendo, mesmo que não tenha resultado, eu continuarei. Olha para alguém e prega para ela, diga: se você parar só porque todo mundo para, você não é digno das coisas que Deus te dará. Olha para cá, tem coisa que você pede em oração que só se realizarão quando você provar que você é digno de administrar elas. E quando você pede coisa grande, você será desafiado a fazer coisas no meio de crises grandes. Alguém está pegando? Escuta essa agora. Segundo motivo pelo qual Deus desceu. Eu estou falando que Deus vai descer para alguém aí se entender. Vamos lá. Segundo motivo pelo qual Deus desceu. Deus desceu porque ele estava malhando trigo no lagar. De novo, não sai do culto não. Escuta aí. Deus desceu porque ele estava malhando trigo no lagar. Pastor, o que há de relevante nisso? Tudo. Porque lagar não é lugar de malhar trigo. Pastor, mas isso é uma indiscrepância. Porque veja, tem gente que não quer fazer porque tem motivo para não fazer. E o que é que essas pessoas que não fazem porque tem motivo para não fazer, quando encontra alguém fazendo, é chegar lá e primeiro dizer: por que tu está fazendo? Você não viu o que está acontecendo, não? Você não viu a crise do país? O Lulu ganhou, entrou no governo. Você vai ainda querer abrir empresa? Eu já fechei a minha, cara. Já fechei a minha porque eu não vou ser saqueado por vagabundo. Eu não vou, não. Você não viu a realidade da situação? Você deveria não fazer. Segundo, quem não faz porque tem motivo para não fazer e encontra alguém fazendo, você está fazendo errado. Lagar não é lugar de malhar trigo. Eu vou repetir de novo.
Tem gente que porque parou de fazer, vai se incomodar porque você continuou, sem apresentar motivos que pudessem convencê-los a ir junto com você. Olha para cá, como eu não apresentei motivo nenhum para continuar fazendo o que estou fazendo, então as pessoas, ao invés de me apoiar, elas justificaram porque pararam e ainda aproveitaram o tempo que sobrou para poder dizer que eu estava fazendo errado. Lagar não é lugar de malhar trigo. Olha para cá. Eita glória. O que é lagar? É uma grande rocha. É o quê? Fala direito. O que é lagar? É uma grande rocha com uma cavidade central. Tem um buraco dentro da rocha, e ao lado da rocha tem muitos e muitos buracos ou orifícios. O que é o lagar? É um lugar onde se pisa uvas para se fazer vinho. Ninguém entra lá sozinho. Quem entra no lagar, entra, pisa com mais pessoas, até que todo o suco saia pelos orifícios e venha ao vinho. Só tem um problema: para você malhar trigo, você precisa da eira. Eira é um lugar espaçoso, porque para malhar trigo exige-se espaço. Eu preciso de espaço para malhar trigo. Dentro de rocha não há espaço nenhum. Significa dizer que aquilo que Gideão fazia era inadequado de forma lógica. Se eu for calcular, colocar na ponta do lápis, o que ele está fazendo não faz sentido. E foi por isso que Deus desceu. Pergunta por que para merecer. Não, pergunta por que para merecer a resposta. Porque Deus sabe que a situação não era propícia para ele fazer o que estava fazendo, mas ele fez de uma forma criativa. Eu sei que lagar não é lugar de malhar trigo, porque não tem todo o espaço que eu preciso para fazer, mas é o único jeito de eu continuar fazendo o que estou fazendo. E quando os inimigos vierem me roubar, eles não irão me encontrar, porque eu estarei fazendo o que estou fazendo dentro de uma rocha. Então eles vão me caçar, e não vão me achar, e eu continuarei produzindo do jeito que eu estou produzindo. Eu vou repetir de novo: eu estou dentro da rocha, fazendo o que estou fazendo, e ninguém mais quer fazer. Sabe por que ninguém mais quer fazer? Não é porque falta oportunidade, é porque está sobrepujado de desculpa. Todos têm motivo, mas Gideão tem criatividade. Todos têm desculpa, mas Gideão tem criatividade. Eu sei que eu estou num lugar apertado, mas o cenário que eu estou exige de mim criatividade para fazer o que eu estou fazendo. É Deus falando: se você ter criatividade no dia da tua crise, eu vou descer para aplaudir, eu vou descer para te honrar. Vou falar de novo: tem gente que na crise para e não lhes falta motivo para parar, mas tem gente que sepulta o motivo e usa a criatividade para continuar produzindo. Pega na mão de alguém e diga: ouça a Deus, porque se você ouvir a Deus, você vai ter criatividade para continuar produzindo no dia do teu nada. Eu vou beber água e deixar você dar glória. Deixa eu ser mais claro agora. Posso ou não? Seja criativo, porque esse foi o segundo motivo pelo qual Deus desceu para observar Gideão. O homem tem criatividade. Rocha não é lugar de malhar trigo, mas ele entendeu que ninguém, nenhum inimigo é capaz de enxergar a sua produção dentro de uma rocha. Pegou a revelação? Pegou a revelação? A rocha remete a Jesus, pois ele é a rocha. E há um detalhe: esta rocha que Gideão estava dentro nos faz uma conexão com o texto bíblico de Salmo 91. Aquele que habita no... Vê se fala direito. Aquele que habita no esconderijo de quem? A sombra do Onipotente
Só tem um problema, você que entende como eu, Salmo 91 é um salmo de guerra. Por que a primeira expressão ali é descanso? Se ali tem guerra, como assim guerra? É muito simples, lê de novo, tá lá, laço do passarinheiro, demônio, peste perniciosa, demônio, terror noturno, demônio, peste que vem ao meio-dia, demônio. Ou seja, o cenário não está para paz e nem para descanso. E por que a expressão é aquele que habita no esconderijo? A sombra do Onipotente descansa. Porque tem gente que, escondendo-se em Deus, encontra criatividade para continuar produzindo, mesmo com os inimigos em volta. Se eu estou no esconderijo, eles não me encontram, nem com GPS, nem com mapa ou radar, não vão me encontrar. Estou dentro do esconderijo, e por isso trabalho e descanso, produzo e descanso, produzo e descanso. Eu vou repetir, o cenário não é de paz, mas eu estou em paz. O ambiente não é de paz, mas eu estou em paz. Os demônios estão me caçando com sangue nos olhos, e eu continuo em paz. E por que você está em paz? Porque 10.000 caem ao meu lado, 1.000 a minha, o outro lado, mas eu não serei atingido, porque vou produzir dentro da rocha. Dentro da rocha eu vou fazer a minha habitação. Quando alguém falar para você fazer alguma coisa, um líder, vê se faz direito. Como assim? Se um líder falar, faça isso, seja criativo. Nenhum líder vai especificar com profundidade o que está pedindo, mas ele está exigindo que você mereça o que vai receber. Nem você sabe o que pode receber, mas se você for criativo. Por isso, quando alguém te pedir para fazer alguma coisa, vê se faça mais do que foi pedido. Vou repetir. Quando alguém te pedir para fazer alguma coisa relevante, faça muito mais do que foi pedido. Isso demonstra criatividade. E quando Deus encontra a criatividade, Ele diz: não posso ficar no trono, eu tenho que descer. Eu preciso descer, porque eu acabei de encontrar um serzinho criativo lá embaixo, e está fazendo de um jeito que me incomoda. Quando Deus desceu, encontrou Gideão escondido. Olha para cá, terceiro motivo pelo qual Deus encontrou Gideão. Fala comigo, Gideão. É para falar com vontade e aí eu termino. Diga: Gideão tinha tudo para não fazer o que estava fazendo. Primeiro ponto, Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar não se pode entrar sozinho, ele entrou. Primeiro motivo, estou fazendo algo que deveria ter mais gente, só que não tem ninguém. Significa que só eu estou acreditando aqui, só eu estou acreditando nisso. Primeiro motivo, estou sozinho. Segundo motivo, o que estou fazendo não está sendo feito no lugar adequado, porque estou malhando trigo no lagar, ou seja, o lugar também não é adequado geograficamente. Eu precisaria de mais espaço, tenho competência para fazer num lugar maior e preciso fazer em lugar pequeno. Não é adequado. Terceiro motivo, eu sou da família mais pobre da tribo de Manassés. Eu não pertenço a uma família de nome para que me respalde. Assim todos irão desacreditar de mim. É lá daquele pobrezinho, daquela família pobre, por isso está fazendo o que está fazendo. Burro, sem entendimento, não sabe o que está fazendo. Quarto motivo, ele era o menor da casa mais pobre da tribo de Manassés. Ou seja, menos crédito ainda, porque nem primogênito é o caçula. Não deem crédito a ele. Ele tem 4 motivos para não fazer nada, e ele faz isso aqui, ó. Pega os motivos, e ao invés de ir como os outros para a sepultura, ele coloca os motivos na sepultura. E ao invés de se comportar como alguém que fica chorando, ai, ninguém está comigo, ninguém me apoiou, ao invés de se comportar como sou o menor da minha casa, a minha casa tem menos recurso, eu deveria estar no lugar maior porque tem competência para isso, ao invés de ir com os outros para a sepultura, ele decide ser uma resposta de Deus em um tempo de crise. Eu vou repetir mais uma vez: tem gente que vai para a cova e outros que vão para a caverna, mas há alguns selecionados que decidiram ser resposta no tempo do caos. Eles não querem se moldar
as desculpas e a realidade, mas eles se moldam à coragem que tem, e é por isso que Deus os fará ser resposta. Deus não quer te dar uma resposta, Deus quer transformar você numa resposta e fazer você se posicionar como ninguém está se posicionando. Já estou chegando no final da introdução, e aí eu termino a mensagem. Olha o que Deus disse. Deus desceu, olhou para Gideão e disse: varão valoroso. Sabe o que é varão valoroso? É varão de valor, não tem preço. A crise comprou todo mundo porque todos têm preço. A crise não comprou você porque você entendeu seu valor. Varão valoroso. Todo mundo se vendeu, se escondeu como rato que vê a luz, barata que vê o veneno, e você está aqui, fazendo sem justificativa, mas está aqui, está até sendo criativo. Varão valoroso. É Deus dizendo: quando você mostrar, revelar o valor que você tem, que é somente um reconhecimento do valor que Deus sabe que você tem, porque foi Ele que te deu, então Deus descerá para colocar na tua mão o que ninguém pode administrar. Porque quando você tiver coragem para fazer o que ninguém mais quer fazer, Deus vai te dar o que ninguém pode receber, e você vai administrar isso para a glória de quem te chamou. Outro motivo, Deus diz: varão o quê? Varão o quê? Pois é, varão valoroso, eu sou contigo. De novo, varão valoroso, eu sou contigo. A resposta: como tu és comigo? Porque valoroso ele é, experiente com Deus não. Ele diz: como tu és comigo? Se o Senhor realmente é comigo, como então nos sobreveio tudo isso? Se o Senhor é comigo, como eu estou aqui, trabalhando e produzindo escondido dos inimigos, porque não posso ser achado. Estou num lugar inadequado, trabalhando, fazendo algo que eu preciso fazer, mas num ambiente que é inadequado para fazer. Como o Senhor é comigo, se a minha realidade não condiz com o que o Senhor está falando? Porque tem gente que é assim, ele mede e avalia se Deus é com ele, se tudo estiver bem. Tem gente que dormiu, tem gente que está aqui. Vou pregar só para quem está aqui, preste atenção, olha para cá. Tem gente que avalia se Deus é com ele ou não, se as coisas andam bem. Olha para cá. Nem sempre quando as coisas andam mal é ausência de Deus ou de resposta. Deus continua lá, esperando um posicionamento teu. Por isso eu vou responder isso aqui. Está escrito que Deus não respondeu o que ele perguntou. Olha para cá, Deus não respondeu o que Gideão perguntou. Gideão perguntou: se tu és comigo, por que não sobreveio a crise? Se tu és comigo, por que eu estou trabalhando num lugar desfavorável? Se tu és comigo, por que eu tenho que me esconder? Essa é a pergunta. Qual é a resposta de Deus? Vai nessa tua força. Vou repetir: não vou responder suas indagações, porque essas indagações é de menino. Eu não respondo meninos. Mas já que você é corajoso e está fazendo o que ninguém está fazendo, vai nessa tua força, porque você vai vencer os inimigos como se fosse um só homem. Pastor, como assim? Quando você é menino, você faz as perguntas erradas na hora errada. É sempre assim. E por isso que Deus não responde as questões, porque Deus não vai responder questões. Deus responde posicionamentos. Ele não vai focar em responder as perguntas que você faz. Ele vai se privar em responder o posicionamento que você teve. Deus sabe que você não tem toda a maturidade para cumprir o chamado que Ele colocou na tua vida. Deus sabe que você não tem toda a maturidade para fazer tudo o que tem que fazer, mas o seu posicionamento revelou que você é a pessoa certa para Deus usar. E por isso, por causa do teu posicionamento, se levanta, porque eu vou te dar poder para vencer todos os seus inimigos. Terminando,
Então Deus diz: vai na tua força e vencerás os teus inimigos como se fosse um só. Já esqueceu a frase. Um só homem. Fala comigo: vencerá os inimigos como se fosse um só homem. Ele se levanta e diz: se tu és comigo, eu peço um sinal. Se tu és comigo mesmo, eu peço confirmação. Se tu és comigo mesmo, prove. Coloca a oferta no chão e o Senhor responde. Deus diz: não posso responder com oferta no chão, só no altar. Coloca no altar e eu respondo. E aqui está o problema: ele não precisava pedir sinal nenhum, só pediu porque é menino. Vou repetir: só pediu sinal porque é menino. Vou repetir pela terceira vez, porque eu não estou fazendo graça com você aqui, é coisa séria. Só pediu sinal porque é menino. Porque se fosse experiente andando com Deus, não pediria sinal. Deus fala uma vez e está certo, vou fazer o que ele mandou. Mas meninos, Deus fala uma, vou pedir confirmação. Se o profeta estiver de paletó verde, calça marrom, sapato preto, a meia xadrez e vir rodando 3 voltinhas e colocar a mão na minha cabeça, saberei que Deus é comigo mesmo. Conversa para boi dormir. Deus não tem que provar nada para ninguém. Ele só provou para Gideão, porque Gideão é menino ainda. E por isso Deus ele vai considerar meninice quando houver em você disposição para amadurecer. Essa frase foi boa demais para você ficar calado. Eu vou falar de novo. Deus vai considerar as perguntas imaturas que você faz para Deus quando houver em você disposição para a maturidade. Mas quando Deus encontra em você a indisposição para amadurecer, Ele nem responde. É melhor virar as costas e procurar outra pessoa melhor. É assim. Saul não se posiciona e quer continuar menino para sempre. Não há disposição nele em amadurecer. E por isso ele tem que falar com o profeta: por que você está insistindo com Saul? Se eu já separei alguém melhor do que ele para substituir o lugar dele. É Deus dizendo: eu estou me contentando com a sua meninice por um pouco tempo, desde que haja sim disposição em você para amadurecer e crescer em Deus. Deus falou, deu sinal e disse: vai para a guerra, eu te darei vitória. Fala comigo: Deus vai dar vitória. Então ele diz: se tu és comigo mesmo, eu vou pedir outro sinal. E o sinal é: vou dormir, mas vou deixar na porta de casa uma lã. Essa lã vai estar na porta de casa. Se amanhã eu acordar de manhã, a lã estiver encharcada com orvalho, mas em volta da lã estiver todo seco, saberei que o Senhor é comigo. E olha, eu poderia fazer uma aplicação de pregador aqui, mas eu preferi fazer uma aplicação judaica, porque os sábios rabínicos aplicaram algo sobre esse sinal que foi extraordinário. E eles dizem o seguinte: aquela lã representava o próprio Gideão, e a grama em volta da lã representava os inimigos de Gideão. O que Gideão estava pedindo era o seguinte: se tu realmente é comigo e está garantindo que eu terei vitória sobre os meus inimigos, eu só saio de casa para fazer o que o Senhor mandou se eu estiver encharcado de ti. Porque orvalho representa a própria pessoa de Deus. Quando se fala de orvalho na Bíblia, representa o próprio Deus. Ele está dizendo: eu só saio daqui para fazer o que o Senhor mandou se o Senhor me encharcar. Mais uma vez, para quem fingiu que não entendeu: se o Senhor me encharcar, eu vou sair daqui e fazer o que o Senhor disse, porque a garantia de que vai dar certo é que eu estarei encharcado do Senhor, encharcado de unção, encharcado da glória, encharcado de poder, encharcado de Deus. Você não pode sair para fazer o que Deus manda sem estar encharcado para a missão. Olha para alguém e diga: só sai de casa se for encharcado
Fala, irmão, tem que estar encharcado. É Deus puro na sua vida. Sim, é Deus puro na sua vida. Agora preste atenção. De manhã, quando ele acorda, a lã está encharcada. Dá para torcer e sair um monte de água. Em volta, tudo seco. Porque segundo os rabinos, eles diziam, a grama em volta representava os inimigos. Se Gideão foi encharcado, todos os inimigos vão secar a sua volta. Se Gideão estiver encharcado, todos os seus inimigos estarão secos à sua volta. Você não entendeu? Quando você foi encharcado de Deus, tudo aquilo que desafia a sua realidade vai secar. E vai secar porque você está cheio desse Deus. Segundo, veio encharcado e em volta seco. Aí Deus disse, agora pode ir, porque eu vou te dar um exército, eu vou te dar um povo, eu vou confiar a você algumas pessoas para lutar com você. Aí ele disse, se tu realmente é comigo, então eu vou dormir de novo, e amanhã eu quero o oposto, eu quero ver a lã seca e a grama molhada. Quando ele acorda de manhã, a lã está seca e a grama está molhada de orvalho. É que você não entendeu o sinal. Que sinal é esse? Já que o Senhor vai me dar um exército, já que o Senhor vai me dar pessoas, já que o Senhor vai me confiar pessoas para poder ganhar a guerra, então faz o seguinte, tira toda a unção que está em mim e compartilha com os meus liderados, porque então saberei que o Senhor é comigo e eu não vou perder a guerra. O líder que é líder entende que uma vez que ele foi encharcado, ele também tem que encharcar aqueles que ele lidera. Está aqui a pastora Sharon, Deus encharcou ela e o pastor Wellington, e aquilo que está nela, como em Moisés, vai encharcar 70, vai encharcar 100, vai encharcar 200, vai encharcar 1000. Quem pega essa palavra, dá um grito de glória, um júbilo. Quero terminar a mensagem, posso, pastora Sharon, com essa aplicação. Depois que ele recebeu o sinal, ele então saiu na rua gritando, quem pode lutar? Quem vai guerrear? Aí juntou 32 mil. É gente boa ou não? Muita gente? É muita gente? Vou terminar agora. É muita gente? Pois é, mas segundo a Bíblia, tem 142 mil do outro lado, que são inimigos. 140 e poucos mil contra 32 mil. Quem está em vantagem? O inimigo. Mas Gideão já achou uma boa quantia. De repente, Deus veio até ele e falou assim, você conseguiu um bom número, né? Pois é, Deus, você viu, deu certo a pregação. Eu saí, coloquei o cartaz, coloquei alguns motivos e o povo comprou a ideia. Pá, Deus, que forte. O povo comprou, veio junto. Peraí, Gideão, não vai nessa empolgação não, Gideão. Você é muito menino para entender as minhas coisas. Deixa eu filtrar tudo. Filtrar tudo como assim? Deixa eu avaliar. Eu quero que você mude a mensagem. Você está aqui comigo ou está fazendo graça? Vamos de novo. Eu quero que você mude a mensagem. A mensagem de ontem era quem quer ir? Quem quer lutar? Quem quer ter de volta o que foi removido? Todo mundo comprou a ideia. Agora muda a mensagem, muda o disco e sai gritando com corneta na rua. Quem for medroso e covarde, volte. Quem for medroso e covarde, volte. Aí lá vai ele, Deus, qual é o sentido dessa palavra? Porque o Senhor mandou eu pregar coragem, eu preguei coragem. Agora o Senhor está mandando eu pregar essa coisa dura, eu acho que não vai sobrar ninguém. Não é da sua conta. Muda o disco, muda a mensagem. Pregador não tem que decidir o que vai pregar. Eu vou pregar isso aqui porque é legal, vou pregar porque a aplicação é boa. Tu vai pregar o que Deus colocar na tua boca e vai fechar a boca quando Deus
Deus parar de falar. Fala só o que Deus mandar você pregar. Muda o disco e diz: quem for medroso e covarde, volte. Aí ele perguntou para Deus qual o sentido da mensagem. Por que eu tenho que pregar isso? Porque deixa eu te ensinar uma coisa. A psicologia não vai te ensinar isso aqui não, tá? Tá bom, então fala: todo medroso e covarde, eu estou garantindo que vocês vão vencer a guerra. Olha para cá. Eu estou garantindo que vocês vão vencer a guerra. Mas todo medroso é covarde. E o problema do medroso é que quando Deus dá a vitória, ele toma o crédito para ele. Porque todo medroso quer a aprovação dos outros. É Deus quem fez, mas ele vai dizer: a minha mão me livrou, a minha mão fez. Aqui está o problema: todo medroso é covarde. Fala comigo: todo medroso é covarde. Por que covarde? Porque ele se apropria daquilo que não é mérito dele. Pegou ou não pegou? Todo homem que bate em mulher tem medo que esta mulher lhe sobrepuje em capacidade e grandeza. Todo homem fraco teme mulheres fortes. E o oposto também pode ser real. Então todo covarde é medroso, mesmo quando dá aquela aparência de corajoso. Aí Deus diz: muda o disco, porque a glória será minha. Eu só quero nessa guerra pessoas humildes, que terão a coragem de dar a minha glória que me é devida, e reconhecer qual foi a mão que os livrou. Eu fui, mas quem deu vitória foi Jeová. E eu encerro aqui. Quem são os elementos surpresa de Deus? Número 1, aqueles que fazem o que ninguém mais está fazendo, quando todos têm motivo para não fazer, e ele vai fazer mesmo assim, porque sabe que melhor que as suas desculpas são aqueles que para quem ele tem resposta, e por isso ele está fazendo o que está fazendo. Segundo, todo aquele que não liga para o cenário que está, mas todo cenário que está, mesmo desfavorável, com um pouquinho de criatividade, pode dar continuidade à produção. Terceiro, elemento surpresa são todos aqueles que sepultam as desculpas e vão fazer o que precisa ser feito. Quarto, todo elemento surpresa é aquele que tem a mensagem certa. E qual é? Eu vou me encharcar de Deus para cumprir a missão. Segundo, entendo que não farei sozinho e vou compartilhar o encharcado de Deus na minha vida com aqueles que estão comigo. E quarto, não serei medroso e covarde para assumir méritos que não são meus. Terei humildade para ir avante contra meu inimigo, reconhecendo qual é a mão que me tirou da enrascada. Estes são os elementos surpresas que Deus vai usar em 2023. É estas pessoas para quem eu estou pregando. Cadê os primeiros elementos surpresas de Deus aqui? Eu ainda quero pregar a parte 2 dessa mensagem, mas não vai dar agora não. São 00:16, vambora? 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 Só escute. Deus quer usar você. Só nessa brincadeirinha, claro, forma poética, voltou 22 mil. Fala comigo: todo medroso é arrogante e orgulhoso. Por isso que Deus não conta com medrosos na guerra, porque todos eles assumem o que não é para assumir. Deus diz: só vai para a guerra, deixa a glória para mim. O medroso não faz isso. Outro detalhe: sobrou quantos? Tinha 32 mil, sai 22 mil, tem quanto? Quanto? 10 mil. Sobrou 10 mil. Deus disse: 10 mil é muito. Não, Deus, não faz isso comigo não. É muito não. Não, é muito sim. Por quê? Porque tem uns aí no meio de vocês que não vigia nem um pouquinho. Então faz o seguinte: eu quero que todo mundo sinta sede, e você vai levar esse povo para beber água. Beber o quê? Beber o quê? Vai todo mundo descer para tomar água. Ok. E agora? Seleciona aqueles que forem beber água, querendo se jogar lá dentro.
está com sede demais e está pulando, está querendo até nadar lá dentro, separa. A outra parte, aqueles que beberem água com a mão, lamber com a língua como se fosse um cão, olhando para lá e para cá, separa. Ok, lá vai eles. Desce todo mundo para a água. Isso é forte. Estou pulando um monte de parte da mensagem aqui só para poder entregar isso aqui para vocês. Desce todo mundo para a água. E lá vai ele, gente, portão aberto para a água. O povo desce. E alguns, irmão, ai, eu não vi a hora de tomar. Meu Deus do céu, eu não sabia que momento de Deus iria me dar essa água. Aí pega, joga, vai, joga na cabeça, vira. Aí, mano, eu preciso pular, vamos pular. Pula, pula, Gideão não falou nada mesmo, né? Não citou as regras, pá, e pula na água. E Deus está olhando, e Deus falando para Gideão, observa. Só observa. Observar o que? É simples. Os homens que se ajoelham diante de seus instintos não podem ser usados por mim. Quem pula na água não se controlando, não percebendo que um inimigo pode estar atrás dele, e por isso ele está pulando na água como se fosse um parque de diversões, esse não pode ter vitória, e eu não posso ser com ele. Separa para ir embora. É Deus dizendo, gente que se ajoelha diante de seus instintos carnais, gente que se ajoelha diante de seus instintos não podem ser usados, mas o que pode ser dado? Aqueles que se ajoelharem como cães de guarda. Bebe direita, bebe esquerda, bebe, olha para trás, fica atento aí, fica na minha retaguarda, eu bebo 2 minutos, depois eu me levanto e você bebe e eu cuido da sua retaguarda. Separa, porque só pode ganhar guerra vigilantes. Eu não serei pego de surpresa. Gente que Deus usa é gente que não vai ser pego de surpresa. Aí tem um monte de crente aí, quem não é pego de surpresa é só Deus. Eu sei que Deus não é pego de surpresa, mas o Espírito Santo está em ti, e como habilidade única dele de não ser pego de surpresa é compartilhar isso com você. Aí vem a palavra: vigia, vigia. Satanás quer te matar, vigia. O diabo quer te desviar, vigia. Esse namoro vai te levar para o inferno, vigia. Levanta e cuida da sua retaguarda. É, meu namorado é tão bonitinho, é uma praga na tua vida. É que eu gosto, eu amo. Ama nada, irmão. Ama coisa nenhuma. Tá fazendo os outros de recipientes para depositar a amargura do passado que você não resolve. É gente amargurada aqui, ó. Eu tô namorando porque eu fui traída, eu fui passada para trás no passado, e como eu não tenho competência para resolver o que eu tenho que resolver, eu escolho outra pessoa para ser vítima de toda a amargura que tem para depositar. Escuta aqui, gente que não cuida da retaguarda vai morrer antes da guerra começar. Por isso que Deus não quer, olha para cá, Deus sabe que vai ganhar, Deus nunca vai perder, mas Ele não pode colocar para cooperar com Ele gente que não tem as qualidades dele. Quais são as características de Deus? Eu estou me antecipando a qualquer problema. Bebo água, satisfaça a necessidade, vigiando. Aleluia. Satanás não me pegará de surpresa. Pega na mão de alguém, vai. E diga para essa pessoa do teu lado: o diabo não pode te pegar de surpresa. Fala mais uma vez: o diabo não pode te pegar de surpresa. Então olha para a cara dela, fecha a cara e o sorriso e diga: vigia. Diga de novo: vigia. Pode falar sem medo, diga: vigia. Vigia. Vigia no quarto, vigia. Vigia sozinho, vigia. O diabo está à espreita, procurando o momento certo para tragar sua vida, sua vitória, seu avanço, sua maturidade. Vigia. A vitória já é sua, mas vigia. Vigia.
Dos 10 mil, volta 9.700. Fala comigo, o número de quem não vigia é sempre maior. 9.700, ó, perna para quem tem. Quantos ficam? Quantos ficam? Agora eu repito de novo, quantos ficam? Aí Gideão grita: Deus, estou em desvantagem. Aí Deus diz: muito pelo contrário, queridão, agora eu começo a agir. Porque aí tem humilde e tem vigilante. Tem humilde e tem vigilante. Aí cumpre a palavra de Jesus: sedes prudentes como serpentes e mansos e humildes como a pomba. Se você tiver essas duas qualidades, a vitória está na tua mão. A vitória está na tua mão. A conclusão, os midianitas, eu estou terminando agora, amém ou não amém? Amém ou não amém? Os midianitas, amalequitas estão todos na tenda, no arraial de Deus. Olha para cá, estão todos no arraial. Aí Deus diz assim, ó: separe os 300 em um grupo de 100. Em um grupo de quantos? 100. Separe os 300 em um grupo de 100. 100 aqui, 100 aqui, 100 aqui. Tranquilo? Tranquilo. E coloque na mão deles instrumentos diferentes. No primeiro grupo de 100, coloque cântaros de barro. No segundo grupo de 100, coloque trombetas. E no terceiro grupo de 100, coloque tocha de fogo. Eita glória! E eu estou gostando disso aqui, Jeová. Presta atenção. Pega o cântaro, coloque na mão de um. Pegue a tocha na mão do outro. Trombeta na mão do outro. E agora? E a espada, Deus? Olha a quantidade de inimigos aqui. E a lança, e o escudo. Parem de graça, eu quero que vocês cooperem comigo, não que vocês façam por mim. Eu faço e vocês só cooperam. Eita! Eu realizo e vocês só cooperam. Aí lá vem eles: o que eu faço agora? Deixa eu te dar um sinal, porque Deus é assim: antes de colocar você em ação, Ele já está alarmando e apavorando os inimigos teus. No meio da tenda dos inimigos, 2 soldados se levantam. Eles levantam no meio da madrugada assim: me dá água, fulano. Ai, eu não estou conseguindo dormir. O que foi? Eu tive um sonho. Você teve um sonho? Eu tive um sonho, cara. Qual foi o sonho? Eu sonhei com um pão de cevada torrado. E ele estava pegando fogo e estava rodeando a nossa tenda assim, ó. Rapaz do céu, eu não sei o que é, mas o sonho está me atribulando. Aí a outra pessoa falou assim: rapaz, é coincidência, meu Deus, me dá essa água aí, pelo amor de Deus. O que foi? Eu tive o mesmo sonho. Eu vi a mesma coisa. O que isso significa, fulano? Aí ele grita: eu acho que é a espada de Gideão vindo contra nós. Na hora que ele disse isso, a ordem desceu do céu para Gideão e disse: agora levanta a tocha, toca a buzina e quebra o cântaro e grita: por Senhor, por Gideão. Por Senhor, por Gideão. E a espada? Encosta a espada que eu mostro o que eu faço. Por Senhor, por Gideão. Por Senhor, por Gideão. Ou seja, obedeça a Deus e compra a visão que eu dei para o teu líder. Por Senhor, por Gideão. Por Senhor, sem rebelião. É humildade e vigilância. Por Senhor, por Gideão. Não é só por Senhor não, porque vocês têm que respeitar com quem eu falei primeiro. Vocês estão vindo depois. Eu falei primeiro com Gideão, sem rebelião. Por Senhor, por Gideão. Por Senhor, por Gideão. Deus trouxe um assombro tão grande no arraial, que os inimigos se levantaram e disseram: antes que Gideão nos mate, enfia a tua espada em mim.
e eu enfio a minha em você. Você não entendeu nada. Gideão não precisa pegar em espada, Gideão só precisa confundir o inimigo. Gideão não precisa pegar em espada, Gideão só precisa confundir o inimigo. Eu vou repetir mais uma vez para você entender o quanto isso é profético. Gideão não precisa confrontar o inimigo cara a cara, ele só precisa confundir o inimigo. Confundir como? Com cântaro, tocha e trombeta. Cântaro, tocha e trombeta. O que é cântaro quebrado? É humilhação, rendição, coração no chão. Homens que reconhecem a Deus em oração, homens que são quebrantados, isso é cântaro quebrado. Trombeta é o que? É profecia na boca, é abrir a boca e declarar a palavra de fé. E terceiro, tocha, é uma vida ativa de oração e jejum. Ande quebrantado, orando e jejuando e profetizando, porque quando menos você esperar, o seu inimigo estará confundido à sua volta. Ele vai ser atingido, não sabendo para que lado foi. Levanta a mão quem vai confundir. Vai, levanta a mão quem vai confundir o inimigo e dá um glória a Deus agora. Cântaro quebrado, humilhação. Quem se quebranta diante de Deus, vive em oração e jejum e declara a palavra de fé, vai confundir o inimigo todo dia. Irmão, o que Gideão estava fazendo lá no lagar malhando trigo? Confundindo o inimigo. O inimigo passava e não via Gideão, via a pedra, mas não via Gideão, via a rocha, mas não via Gideão. É um homem que está produzindo, confundido o inimigo. O que Deus fez com os outros? A mesma coisa. Gideão, eu vou construir nos seus liderados a mesma características que você tem. Você confundiu o inimigo primeiro, e aquilo que está em ti eu vou colocar neles. Lembra da lã encharcada? Eu encharco você primeiro, mas depois eu tiro o encharco de você e vou encharcar seus liderados. E do mesmo jeito que você confundiu o inimigo, eles também vão confundir o inimigo. Eu quero pregar para gente que vai confundir o inimigo, e no dia da crise, quando ele achar que você não vem, que você não adora, que você não ora, que você não jejua, que você não se levanta da depressão, que você não sai do quarto escuro, ele vai te ver de volta na igreja com o melhor sapato, melhor tênis, melhor salto, melhor vestido, e vai vir adorar. E por quê? Porque eu vou confundir o adversário. Eu vou. Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Quem vai? Dá um pulo dessa cadeira agora, se você acredita, e vem no glória com o pastor Salatiel. Vem, vem, vem. Quem tem glória para dar, dá glória. Quem tem aleluia para dar, dá aleluia. E comece a confundir o inimigo agora. Agora, 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 agora. Eu quero que venha à frente agora todos que assumem o compromisso de confundir o inimigo a partir desse momento. Sai daí, vem para cá, e eu vou passar a palavra a quem tem direito.